Se você trouxe oferta, nós vamos ofertar nesse momento. Se você não trouxe, você vai ser abençoado de igual. Então, nós vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos orar, vamos ofertar. E depois o presbítero Toninho já estará pregando a palavra. Glória a Deus. Querido, nosso café dominical, que seria amanhã de manhã, nós colocamos já no grupo, ali foi cancelado. Amanhã de manhã está para dar muita chuva, mas vai haver escola dominical normal. Porém, o café nós vamos deixar para outro dia, certo? Então nós já cancelamos esse café. Vamos lá, João? Glória a Deus. Deixa eu orar primeiro, desculpa. Senhor, nosso Deus, querido Pai, nós damos graças ao Senhor, adoro ao Deus Todo-Poderoso. Agora estaremos ofertando para a obra do Senhor. Abençoa os teus servos, os filhos que têm, aqueles que não têm. Seja incluso, Senhor, nessa vez, Pai, no nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Mais uma vez, com os seus irmãos. Amém. Amém. Glória ao Senhor, muito conhecido. O vento vai sobre o mar, desce. Estou à beira de um naufrágio, desce. Será que morrer? Será que eu vou perecer? Deus tremendo. Maravilha! Posso falar.
estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um calmo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado. Amém? Vamos estar em pé. Vamos orar. Obrigado. Pedir já para o motorista fazer com ele. Eu vou precisar dessa linguagem. Eu vou com o coração falar isso. Talvez surja alguma desconfiança, mas eu gostaria de ficar. Eu gostaria de ficar. Aqui. Porque Deus está nesse lugar. Amém. Eu gostaria de ficar, mas a gente tem um compromisso. Se a gente falhar um pouco meio É verdade. meio para nós. É verdade. Então a gente vai sair e o presbítero todo vai pregar a palavra, depois vai reforçar os avisos novamente aqui, e o Diogo ele fica responsável para fechar a igreja, tá bom? E amanhã de manhã, se Deus quiser, para falar, nós vamos estar aqui, tá certo? Amém. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Obrigado, estamos Pai. na tua presença, sentir a presença do Senhor. Meu Deus, a alegria, o conjugal. Meu Deus, como é bom sentir a paz no nosso coração, desfrutar desse momento maravilhoso. Pai, nesse momento apresentamos o teu servo, o Espírito Santo, que vai pregar a sua palavra nessa noite. Use o teu servo. Deus, faça aquilo que for preciso fazer nesse lugar. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo e usa uma vez mais o teu servo, Pai. É que eu te peço no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor, pela liberdade. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Peço aos irmãos, por gentileza, que você abra a sua Bíblia. Você vai abrir Romanos. Glória a Deus. Vamos estar abrindo em Romanos, capítulo 5. Você vai abrir no capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, e o versículo de número 12. A gente vai estar lendo para nós ganhar tempo e queremos terminar no horário, né? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei se dava e havia pecado no mundo, mas pelo pecado não é levado em conta quanto na lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, ao qual prefigurativa aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, mas a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes. Aleluia. Podeis sentar, querido, por gentileza. Nós queremos não ficar muito extenso aquilo que Deus colocou em nosso coração, mas nós queremos pregar conforme a palavra do Senhor. Meus queridos, diante desta palavra, pela liberdade que nosso amado pastor nos deu, nós queremos falar a respeito desta palavra. Nós lemos que por um homem foi entrado o pecado no mundo. Para aqueles que leram, para aqueles que têm conhecimento da Bíblia, sabem que esse homem foi Adão. Por ele veio o pecado no mundo, veio uma condenação no mundo. Meus queridos, nós temos aqui umas definições do que é pecado. Há uma lista extensa de palavras na Bíblia
para designar o pecado. Vamos começar pelo primeiro: erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça e etc. Isso é uma lista do que é pecado. Nós sabemos que o pecado é algo que atrapalha muito o contato de nós com Deus, porque no princípio, no início de tudo, Deus fez o homem sem pecado. Deus não fez o homem com pecado, fez o homem sem ele. Mas nós sabemos que o pecado veio ao homem por uma coisa muito que Deus mais falava sobre a obediência. Deus deixou uma obediência ao homem. Deus deixou a ele uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu uma ordem ao homem e disse a ele: você pode comer de todos os frutos que estão no jardim, mas você não pode tocar naquela árvore ali, que é uma árvore que tem o conhecimento do bem e do mal. Ele deixou bem claro, Deus deixou bem claro para o homem, dizendo ao homem: olha, no dia que você tocar, você morrerá. Deus deixou uma ordem muito forte para o homem. Mas com determinado dias e tempo, porque, meu irmão, o diabo, o inimigo da nossa alma, não brinca de ser diabo, ele é diabo. Ele tem tempo para fazer maldade, e ele não está preocupado de que maneira que ele vai conseguir a conquista dele. A preocupação dele é separar. A preocupação dele é tirar aquilo que é santo do ser humano. Paulo falou uma palavra bem séria, que nós somos vasos de barro. E este vaso, ele é frágil, ele é fraco. Paulo trouxe uma ilustração do vaso. Por que o vaso? Porque o vaso é de barro. E o barro, meu irmão, o vaso de barro, ele é qualquer coisinha, ele trinca, ele quebra. Na minha terra, eu sou pernambucano. Lá os homens conhecidos como pessoas que trabalham na área da cultura, né, na área artesanal, eles fazem muito vaso lá. E eles sabem muito bem quando o vaso é levado ao fogo. Eles sabem quando aquele vaso ele é perfeito para ser usado. Esse vaso, para ser perfeito, ele não pode ser de maneira nenhuma, não pode ter uma rachadura. Por quê? Porque ele não pode colocar água dentro dele, porque é um vaso, tem que ser perfeito, tem que ser bonito. Para poder estar em um lugar de destaque, é preciso ele estar intacto, perfeito, sem nenhuma trinca. Alguns lá usam até uma artimanha, viu? Eles usam a cera quando o vaso trinca. Ele usa a cera, depois ele coloca uma tinta naquele vaso. Mas, meus irmãos, o que é trincado é difícil consertar. Glória a Deus. Por quê? Por mais que ele use a cera e pinte aquele vaso, é bonito. Mas quando ele leva, a pessoa que compra, leva para um determinado lugar, com o tempo aquela cera derrete, dependendo do calor, vai aparecer ali o defeito daquele vaso. Então, aquele homem que vendeu, ele passa por dificuldade, ele passa vergonha. Eu estou falando para que nós entenda melhor, que Paulo disse que o vaso, para ele receber os tesouros, eu não estou falando de tesouro aqui da terra, eu estou falando de tesouro celestial. Eu estou falando de tesouro do céu,
que são os dons de Deus, são os dons espirituais. Quando este vaso, Paulo disse, ele é perfeito, ele recebe os dons de Deus, porque este vaso, ele está pronto, está apto para receber aquilo que é do oleiro, que é Jesus, o oleiro verdadeiro, que é Jesus. Aí ele vai e deposita sobre este vaso os dons de cura, os dons de falar em línguas estranhas, porque o vaso está pronto, está preparado, ele está perfeito. E essa perfeição não vem de nós, ela vem de Deus. Essa perfeição, ela vem quando o vaso se coloca na presença de Deus. Eu estou falando que este inimigo, ele é sujo, e às vezes ele vem para atrapalhar o servo de Deus, a serva de Deus, para que haja uma separação. Nós estamos entrando aqui numa leitura bíblica, e eu estou aplicando ao meu e ao teu coração, que o diabo, ele luta contra a igreja de forma terrível, mas aquele que recebeu o dom de Deus, o dom da graça de Deus, que por outra hora nós era condenado à morte, à destruição, à maldição eterna, por intermédio de Adão veio esta condenação para nós, mas por intermédio de Jesus, o homem perfeito, o homem sem nenhum pecado, ele veio, morreu na cruz para pagar nosso pecado, e ele, por intermédio de Jesus, nós recebemos uma perfeição. Uma perfeição. Não é de maneira nenhuma a perfeição deste mundo, mas é uma perfeição que veio de Cristo, pelo seu sangue na cruz do Calvário. Por ele nós se tornamos perfeitos. Não é pelos nossos méritos, não é pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, mas é pelo pensamento de Cristo. Jesus trouxe para nós aquilo que estava condenado, as iniquidades que o diabo luta, o pecado, a mentira, o orgulho, tudo aquilo que transgride a palavra de Deus, ela vem por intermédio do diabo todos os dias. Ela bate na porta de alguém, na minha porta, na tua porta, para que nós se separemos de Deus. E o pecado é algo que parece ser, não é aquilo que é estrondoso, porque o que é estrondoso, que é o adultério, que é aquilo que está a público no povo, é aquilo que está ao olhar do ser humano, é aquilo que está diante do homem, o homem vê. É tão difícil, irmão, quando alguém erra, quando alguém peca, e as pessoas se entristecem, ela não tem mais força para andar, ela tem vergonha do que ela fez. E se não há uma ajuda de alguém, do pastor, do irmão, da irmã, que não olha atravessado por aquela pessoa que fez um pecado público, se não há uma misericórdia no irmão, na irmã, na minha vida, na tua vida, para poder olhar aquela pessoa, não por aquela pessoa naquilo que ela fez, mas sim olhar com um olhar de misericórdia, não de condenação. Porque quem condena é o diabo, quem destrói é o diabo. O cristão, ele tem uma marca chamada a marca de Cristo, e esta marca, ela vai muito além daquilo que aquela pessoa pecou, muito além. Ela tem um olhar de misericórdia, ela passa. Tem muitas pessoas que fizeram muitas pessoas tropeçar, porque aquela pessoa errou, pecou. Ela passa na rua, ela baixa a cabeça, ela, se for possível, ela corta caminho, mas não é desta natureza.
que nós devemos suceder. Se aquela pessoa errou desta forma, nós temos Cristo dentro de nós ou não temos? Se nós temos Cristo dentro de nós vamos até aquela pessoa e vamos ajudá-la, vamos abraçá-la, não concordar com o erro que ela fez, mas ter a misericórdia de Cristo que Ele teve por nós e transmitir àquela pessoa que aquela pessoa errou, mas há uma chance de ela levantar novamente. Há uma chance. Eu estou falando para que nós venhamos bloquear os dados do maligno, a obra do maligno, e demonstrar para ele, para esse maligno, que o que está dentro de nós é maior do que as suas artimanhas. É maior. Porque quem está com Cristo verdadeiramente nova criatura é. Disse Paulo, né? Você é uma nova criatura de Deus. Pode vir o que vier sobre a sua vida. É tão difícil, irmãos, hoje. Está muito complicado a sociedade. Porque a sociedade, ela é aquilo que ela é, no sentido, ela aplica e ela vê aquilo que você tem de valor. A sociedade não olha pelo teu valor, porque você é uma mulher de Deus ou um homem de Deus. A sociedade, ela vê quem está em destaque. Cursa uma faculdade, é pecado? Não é pecado. Desde quando você termine, faça a sua faculdade, mas seja um Daniel, seja um Sadraque, Misaque e Abednego, que não se contamina com as coisas desse mundo. Faça a diferença, porque o mundo transgride contra a lei de Deus. O mundo foca contra a vontade de Deus, mas glorifica o nome do Senhor, porque eu e você estamos focados na vida de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei pregar outra coisa, a não ser dizer para você que Jesus está voltando. Podemos pregar sobre tudo, de Gênesis a Apocalipse, mas o objetivo desta palavra é não negar a fé. O objetivo dessa palavra é dizer que Jesus está voltando. Muitos estão esperando, meus irmãos, o governo melhorar. Muitos estão esperando até o melhor para a sua vida financeira, ser bem sucedido, ser rico financeiramente, estar lá no meio, talvez ali no palácio do governo, ser uma autoridade eclesiástica, ser uma pessoa que seu nome seja estrondoso lá na frente, lá em cima, seja bem elevado nos graus deste mundo. Que Deus tenha na sua vida, que você entenda que você não precisa, eu e você, por mais que pode até acontecer de chegar até lá, mas como eu já falei antes, faça a diferença. Faça a diferença no seu lar, faça a diferença lá no mercado, faça a diferença nas ruas, faça a diferença onde você estiver, dentro do ônibus, dentro do avião, não importa onde você estiver, na escola, não importa onde você estiver, faça a diferença, demonstre que verdadeiramente você é um cristão verdadeiro. Faça a diferença, não faça a diferença como esse mundo mostra, este mundo destruído por essas coisas do inimigo. Porque o mundo investe pesado, não é só na juventude, não é só nos adolescentes, não é só nas crianças, mas é em todos. Porque Paulo escreve, e por mais que ele escrevia dizendo que todos pecaram e foram destituídos
Mas um homem veio e tirou o pecado, arrancou o pecado. Por ele nós somos perfeitos, por ele. Quando nós estamos com ele, quando nós estamos buscando a ele, quando nós estamos orando para ele, quando nós estamos clamando a ele, Jesus, nós se tornamos um vaso perfeito. Por quê? Porque sem ele mesmo falou, sem ele nada podemos fazer. Nós não podemos fazer nada sem ele, irmãos. Sem Jesus, sem Deus, nós não podemos fazer absolutamente nada, porque ele é a única pessoa certa que pode ajudar em tudo de graça, em tudo. Se você levanta de manhã, dê graças a Deus, porque naquele dia que levantamos, muitos não levantaram, muitos dormiram no Senhor, aqueles que estão com Cristo. Muitos dormiram no Senhor, aqueles que estão servindo a Cristo. Mas aqueles que não servem a Cristo, dormiram para a sua própria condenação. Agora nós que estamos aí, como disse Paulo, esperando esta volta tão maravilhosa, tão gloriosa que vai ser, que é a volta de Cristo, temos que perseverar até o fim. Lute, irmãos, vença todas as batalhas. Paulo escreve aos Romanos, porque Paulo, segundo o que lemos, segundo os estudiosos, Paulo, os seus pés não chegaram até Roma. Paulo escrevia carta para lá, e ele tinha ajuda de parceiros, de amigos, de trabalho ministerial, que ajudava Paulo ali, para que o Evangelho fosse mais adiante, pregasse o Evangelho. Mas Paulo desejava muito estar em Roma, pessoalmente. O que é que nós aprendemos com Paulo? Nós aprendemos que o Evangelho de Cristo, ele é vida. O Evangelho de Jesus, ele nos traz salvação, libertação, transformação. Este Evangelho, ele é Evangelho de poder. Não é um Evangelho comum, não é um Evangelho, não é nada desta terra que eles pregam. Há muitos evangelhos por aí que não são os evangelhos de Cristo. Eles pregam o evangelho de facilidade, um evangelho que tudo pode, um evangelho que você pode fazer de tudo, um evangelho que somente em Cristo foi apenas um coração, um evangelho que verdadeiramente você aceitou a Cristo, uma vez salvo e salvo para sempre. Quem falou isso? Foi um homem chamado João Calvino, um teólogo, um homem escritor de livros, que escreveu que uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode estar lá no mundo, pode estar nas práticas do mundo, você pode pegar o celular, pode conhecer, sendo casado, sendo jovem, seja adolescente, pode ter ali umas relações com todos, pode pecar com todos e pode ser salvo. Não, o Evangelho de Cristo verdadeiro é um Evangelho de arrependimento. Se nós uma vez aceitamos Ele, se arrependemos dos nossos pecados, como é que nós vamos voltar novamente à prática dos pecados errados novamente e ser salvo? Não existe esse Evangelho. Glória a Deus. O Evangelho de Cristo é um Evangelho que Ele perdoou o que nós fizemos lá atrás. Nós não podemos voltar mais do que foi perdoado. Paulo, eu não sei se é Paulo agora, não me foge a memória, mas nas Escrituras está escrito
que aquilo que foi jogado no mar do esquecimento, não podemos usar a vara e pescar novamente. Quer dizer, foi limpo o nosso coração. Mas o pecado está à porta todos os dias, batido, para que nós abrimos, para que nós se afastemos da presença de Deus. E às vezes, meus irmãos, é tão fácil se afastar da presença de Deus, é fácil. Já estamos terminando. Porque o pecado, quando entramos no pecado, ele afasta. O que afasta? Esta pessoa, ele não tem mais ânimo. Às vezes está dentro da igreja, está no erro, está no pecado, até entra em alegria, se alegra e tudo, mas está dentro dele, a alma dele está aflita. Está aflita. Meus irmãos, para nós terminar, eu não consigo. Uma vez eu tentei, estava muito frio, mas eu não consigo mais ficar sem um banho. Eu não consigo ficar um dia, uma noite sem tomar um banho, porque se eu ficar, eu fico agoniado, eu não consigo dormir direito. Eu estou trazendo esse lado para que você compreenda o que é o pecado. Quando a pessoa pega, ele fica agoniado, a sua mente, ela fica, o diabo fica, ele é tão sujo, ele fica trabalhando, jogando coisa. Você pecou, você errou, e o coração daquela pessoa fica angustiado, fica sem sossego. Vem para a igreja, mas o coração daquela pessoa não está dentro da igreja, está naquilo que ela aceitou, que o diabo colocou nas suas mãos. Mas glorifica o nome do Senhor, porque o nosso advogado, fiel e verdadeiro, ele perdoa todos os pecados. Todos. Se cometemos alguma coisa que não precisa ser um pecado estrondoso, às vezes até não falar alguma coisa para alguém, para não ofender alguém, é um pecado. Às vezes pode pensar numa coisa que não é de Deus, é um pecado. Vem da mente para querer praticar, até mesmo no celular, é um pecado. Porque as redes sociais, hoje você abre qualquer redes sociais, quando você pensa que não, está ali uma mulher, está ali um homem, quer mostrar aquilo que Deus não sagrada. As sociedades, os governos, os homens que poderiam bloquear essas coisas, não bloqueia. Não dá para colocar um celular na mão de uma criança, porque é perigoso. Se você quer mostrar alguns vídeos, esteja junto da criança, porque não dá. Automaticamente eles vão lançando o que é de mal, para que rompe aquilo que Deus quer que o homem fique unido, que é o Espírito Santo. Vamos ficar de pé? O Espírito Santo é um ser sensível, ele está dentro de nós, desde quando nós estamos com ele, orando, vindo à igreja, adorando, glorificando, prestando nosso culto, como disse Paulo, racional. E esse culto racional você veio nesta noite para prestar esse culto a ele. Glorificado é o nome do Senhor, porque você rompeu nesta noite o frio que muitos não conseguiram. E nesta noite Deus, ele se agradou de você, porque você não olhou para o tempo, você não olhou para a dificuldade. Era para você estar em casa tomando um café, descansando, vendo alguma coisa, talvez ali conversando com alguém, com alguma visita, mas você não olhou para isso, você veio adorar ao Senhor nesta noite. Então nesta noite você foi mais que vencedor. Aleluia. Bom dia, vai estar adorando o Senhor com louvor.
Você foi mais que vencedor. Você foi mais uma pessoa que venceu todas as barreiras. E por você fazer isto, Deus assinou nesta noite a tua bênção, meu irmão. Você foi abençoado por Ele. Aleluia. Nesta noite eu quero dizer para você: Deus é o nosso advogado fiel, nosso advogado verdadeiro. Ele nesta noite está sempre pronto, sempre preparado para nos perdoar em tudo aquilo que nós fizemos e falamos, em tudo aquilo que nós pensamos. Ele é fiel para perdoar nossas vidas, nossos pecados, porque o Senhor é aquele que dá força, dá ânimo. E eu quero orar por você esta noite. Feche seus olhos, fica aí mesmo onde você está, com as mãos levantadas ao céu. Queremos orar por você. Se você errou, fez alguma coisa que não agradou ao Senhor, levante a mão ao céu, diga a Ele: Senhor, eu errei nisso, eu não quero mais praticar isso. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser melhor, eu quero te agradar, eu quero ser melhor que antes. Eu quero, Senhor, que a tua presença não saia de dentro de mim. Eu quero que o teu Espírito Santo não me abandone. Diga para Ele nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero que o Senhor nesta noite derrame sobre a tua vida a unção de Deus, a glória de Deus. Se você veio nesta noite pensando que o culto ia ser um culto apenas normal, ele é muito além do normal, ele é sobrenatural. Aleluia. Receba de Deus nessa noite a alegria do Espírito Santo. Ele assou, em nome de Jesus. Receba de Deus a glória, o poder, a oração de cada lava. Seja nesta noite renovado pelo poder de Deus. Aleluia. Uramachã de cada lava. Adora o Senhor pelo este momento. Enquanto o servo de Deus adora o Senhor com louvor, você vai glorificando, adorando. Você vem para isto. Uramaci, Emanou, aleluia. Oh glória, se alegre. Se alegre no Senhor, se alegre no Senhor. Oh glória. Adore ao Senhor. Oh glória. A presença do Senhor está aqui neste lugar. Aleluia. Oh glória, oh glória. Não deixe essa presença sair por nada. A presença do Senhor está aqui. Ela está aí na tua vida, dentro de você. Aleluia. É verdade, Jesus. Oh glória. É verdade, Jesus.
Maravilha, 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 Jesus. A presença de Deus em nossas vidas, ela está aí. Quando nós clamemos por ela, quando nós pedimos para que Deus venha com essa presença, ela está pronto, está preparado sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Não deixe, meu irmão, que nada venha romper essa presença tão maravilhosa de Deus na minha vida, na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos nessa noite. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer pela sua vida, por você ter deixado o seu conforto e vir adorar o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, né? E como o nosso pastor já avisou, os avisos já foram dados. Amanhã, Escola Bíblica Dominical. E também, como ele já avisou, né? Não tem ali a confraternização. Ele vai preparar outra hora. E o culto da noite, né? O culto da família. Que Deus abençoe a todos. Queremos, se Deus quiser assim, nós estar tudo junto, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Faça assim com a mão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. A igreja diz: amém. Como é que a palavra do pastor diz? A palavra final? Avançar. Recuar. Amém. Se Deus é por nós, ninguém, né? Maravilha. Deus abençoe a todos.